assim, pessoal, na dispensação farmacêutica, esse conhecimento é importante para você, tá legal? Então, olha só, em se tratando de medicamentos, né, que são utilizados na gravidez e na lactação, o que a gente precisa saber? Vou botar aqui. Pronto. Olha só, existe um histórico sobre isso. Como é que isso começou, né? Lá na Alemanha, como você vê aí, teve uma menina que nasceu sem membros, tanto os inferiores quanto os superiores. É bem verdade que os inferiores, eles nasciam normais, mas os superiores, né, os braços, as mãos, eles não nasciam bem. Aí alguns pesquisadores começaram a estudar a fonte disso e verificaram que 99% das mulheres que utilizavam determinado medicamento tinham essa circunstância, né? Essa característica. E esse medicamento, ó, foi a talidomida. Esse aí, tá? Deixa eu só ver se eu consigo colocar um cursor aqui. Não, só dá no outro. Foi a talidomida. E esses casos, eles foram conhecidos como casos que tinham focomelia. Mas o que é essa focomelia? Eu já mostrei alguns exemplos em outras disciplinas, mas vale a pena relembrar aqui, ó. A focomelia, pessoal, é uma condição caracterizada geneticamente por uma disfunção metabólica a partir de um medicamento. Como é, professor? É quando um medicamento ele altera geneticamente o código do paciente e o nascimento nasce de forma desordenada. Vou desligar aqui o áudio de alguém. Tá? Então, ó, esse caso aqui de cima é um caso de um paciente que teve focomelia, que utilizou talidomida nos primeiros 3 meses de gestação. Então, acontece normalmente isso, ó. As pernas, elas podem desenvolver de forma normal, mas os braços aqui, ó, eles ficam como se fossem os bracinhos de uma foca. Ele não nasce, tá bom? Um outro caso que acontece também é o caso aqui de anencefalia, ó. Esse é um dos casos, uma fotozinha tranquila que deu pra gente colocar. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre a anencefalia, tá bom? Mas voltando aqui, que existe um dado, ó, muito importante, ó. 10 mil crianças nasceram nesse período. E dessas 10 mil crianças, 9.500 crianças obtiveram, em média, né? Foi 9.450 e algumas, obtiveram esse problema genético. Então, por isso, pode se caracterizar. Atenção, você não pode caracterizar um efeito de um determinado medicamento para uma criança de 1.000, aconteceu 2, 3, não pode. Infelizmente, você não pode. Quando você abre uma bula, tem lá, isso acontece em tantos por cento da população, isso acontece em tantos por cento da população. Esse estudo é um tipo de estudo chamado de estudo tipo 4. Nós temos 4 tipos de estudos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. O estudo tipo 4 é o estudo quando existe já no mercado aquele medicamento e aquilo ali já está em circulação. Então, quando as pessoas verificam, né, quando eles verificam, os cientistas, que aconteceu determinados casos, aquilo ali eles vão e colocam nas bulas do medicamento para que fique ali de um efeito basicamente informativo, né? Porque não significa que uma pessoa vá ter justamente aquele efeito adverso que o paciente teve, tá? A gente vai entender isso aqui ao final da aula. Então, prosseguindo aqui. Professor, e como é que o cara começa a estudar e verifica esse risco, né, de ter ou de dar alguns medicamentos para grávidas, para pessoas lactentes? Existe uma classificação, né? Essas classificações são dadas em categorias. As categorias dos medicamentos, elas se enquadram em categorias A, B, C, D ou X. O que diz cada uma das categorias? Na A, existe a possibilidade remota de dar um dano no feto. Na categoria B, existe uma prescrição com cautela. Como assim? O médico ele pode prescrever, mas aquilo ali vai ter que ser dado com cautela. E como isso acontece? Muitas vezes, pessoal, a gente pergunta para nós mesmos, né? Ah, será que eu estou grávida ou estou lactante? Eu posso dar esse daqui? Eu posso tomar esse medicamento? Eu posso dar esse aqui para o bebê? Eu posso tomar esse aqui enquanto eu estou amamentando? Quanto tempo depois de amamentar
de tomar esse medicamento, eu posso amamentar de novo? Então, tem várias perguntas que você pode fazer, né? E que, na verdade, a gente faz, que não temos muitas respostas. Então, isso aqui vai responder tudo isso, tá? Bem, ó, então, quando o cara tem aqui, na categoria B, uma prescrição com cautela, o que é que cautela? O que isso significa? Significa que ele pode prescrever, mas que a observação vai ser necessária para algum efeito adverso naquele paciente, tá bom? No caso, o bebê, né? Então, ó, a categoria C, existe a prescrição, mas com risco, então aqui já aumenta o risco. Quando você trabalha numa clínica, principalmente no hospital, você vai avaliar o risco-benefício das coisas. Então, vou dar isso aqui, o paciente está sentindo isso. Se eu dar esse medicamento, ele vai ter um determinado risco. Aí o cara vai avaliar se esse risco ele é ou não melhor do que aquele benefício, entendeu? Então, a partir disso, tem-se a categoria C de medicamentos. E a categoria D é um risco alto. Categoria X aqui, ó, com perigo. E nesse caso aqui, ela é contraindicada. Então, o cara se prescrever uma situação dessa é totalmente errado. Professor, como é que isso pode cair numa questão para mim, como técnico de farmácia? Já caiu uma vez, foi no concurso da aeronáutica, esse slidezinho, tá? Que ele simplesmente dava um medicamento e dizia o seguinte: esse medicamento é classificado como categoria X. Quais dos itens abaixo confere a essa classificação? Puramente decoreba, né? Aí tinha A, possibilidade de dano remoto. D, prescrição com alto risco. C, prescrição com cautela pelo prescritor. E a opção correta, totalmente contraindicado. Então, essa era o caso, né, daquela resposta lá, tá? Então, tem essas 5 categorias, A, B, C, D, X, onde X é a contraindicado, o D tem um alto risco, o C, a prescrição é com risco, o B, com uma certa cautela, pode se prescrever, e a A tem a possibilidade de ter o dano, tá bom? Não existe nenhum medicamento seguro. Ó. Você percebe que nenhuma dessas categorias diz o seguinte: essa categoria pode ser dada de forma segura. Porque a gente percebe que alguns pacientes, eles têm alergia a dipirona, a medicamentos que não têm nenhum potencial ofensivo. Então, por isso que não existe um medicamento que seja totalmente seguro. Beleza, galera? Tranquilo. Posso ir em frente. Tá dando para ouvir legal, né? Vamos lá. Demora para passar esse slide. Olha só. E quanto ao fármaco utilizado na lactação, ali é na gestação, tá? Ó, só voltando aqui para você não vacilar. Ó. Essas classificações aqui, ó, é na gravidez, tá? E essa outra aqui é a classificação na lactação, tá bom? Então, olha só. Professor, mas uma coisa pode interferir na outra? Pode. Porque quando você está na lactação, aquilo ali pode passar para o leite. E como isso acontece? A gente vai já entender como isso acontece, tá? Então, olha só. A classificação sobre a lactação, ela é da seguinte forma, né? Tem-se ou não o risco infantil? Então, esse risco pode não ser descartado. A outra é que tem sido demonstrado. A outra, o risco é mínimo. E a outra, efeitos sobre o leite são possíveis. Percebe aqui que não existe uma certeza, né? Não existe uma passividade em relação a essa classificação. Mas você tem que perceber o seguinte, ó. Quando você verificar na literatura, você vai ler lá, eu posso dar isso aqui, eu posso tomar isso aqui, estando amamentando, né? Geralmente uma pessoa vai perguntar isso, ou você numa condição, você pode mesmo ter essa dúvida, e você vai ver isso aqui, ó. Esse risco aqui, ele foi demonstrado. Opa, se foi demonstrado, é porque existe algum caso na literatura em que a mulher tomou amamentando e teve aquele efeito, entendeu? Então, quando o risco, ele diz que é demonstrado, é porque já houve o caso. Quando não pode ser descartado, é porque não houve ainda, não houve nenhum caso, mas aquilo ali pode acontecer. Professor, isso vai depender de quê? Depende da condição clínica do paciente. Então, o cara pode ser altamente imune, mas em determinado momento apresentou uma determinada falha na imunidade e aconteceu aquele efeito não desejado. Então, isso é quando a gente considera um efeito que não pode ser descartado, tá bom? Efeito mínimo é que, mesmo que aconteça, ele não causa grandes problemas, né? As proporções dele sempre são minimizadas. E quando ele diz que os efeitos sobre o leite são possíveis, é que não foi demonstrado, mas que pode acontecer em alguma situação aquele efeito. Legal? Então, esses aqui são os efeitos que acontecem na lactação. E como é que acontece a gravidez, a farmacocinética na gravidez? Catarina, falar?
não tô conseguindo acompanhar, tô só escutando o áudio, o meu slide não passa, não tô entendendo nada, Alves. Muita concentração. Tá em qual slide aí? Tá histórico. Tá no histórico? Vale. Não passa, eu nem te vejo. Eu tô pelo celular, não, eu tenho que ficar já clicando pra te ver e eu não tô conseguindo me concentrar, tô só ouvindo áudio. Tu tá só no celular, né? Agora que eu tô conseguindo falar, porque aí aparece agora. Tem que ficar direto segurando, porque senão sai, solta. E não passa o slide, não passa, fica parado. Peraí. Tem só a opção de eu ficar passando, mas não tô... Pronto. Tá na absorção. Deu pra ver agora? Pronto, isso. Absorção e distribuição, isso? Pronto, isso. É porque aqui... Ótimo, perfeito, Laís, ó. Tudo que acontecer de estranho, pessoal, você tem que falar, entendeu? Ó, porque eu nem tava conseguindo, eu tinha que ativar. Tava no primeiro slide e tu não fala, mulher? Ó, isso aqui acontece o seguinte, esse tipo, deixa eu explicar para vocês. É até interessante para vocês permitir é até interessante eu ter dado essa primeira aula que para vocês perceberem que isso acontece, tá? A plataforma Microsoft Teams, ela permite que cada um ele vá para o slide que quiser, entendeu? Não, eu quero ir para o último slide. O cara vai para o último slide, eu quero ver aqui, ele consegue. Mas existe a possibilidade de eu habilitar só para eu aqui passar os slides. Então agora você está todo mundo vendo farmacocinética na gravidez, né? Alguém está vendo algum slide diferente desse? Se acusei. Alguém está vendo algum slide diferente dessa? Farmacocinética na gravidez? Não, né? Então, ó, é porque agora só eu consigo mudar. Então eu vou um slide para frente para você ver. Passou o slide, né? Agora eu vou voltar. Então, a gente voltou para o slide. Então, só eu vejo. Então, quando você tiver com outro professor aí, se isso estiver acontecendo, o que você vai dizer? Professor, desabilita aí só para você. Agora que eu estou vendo aqui, ó. Mensagem no áudio da Catarina. Desabilita aí só para o senhor ver, só para o senhor mexer no slide, pronto. Que aí só ele vai conseguir passar o slide e você não precisa fazer nada que vai passar de boa. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Qualquer coisa é só chamar, tá, pessoal? Nós vimos, para alguns, né, na farmacologia geral, dois princípios, farmacocinética e a farmacodinâmica. A gente viu que a farmacocinética é o que o medicamento, o que o corpo vai fazer com o medicamento. E na farmacodinâmica é o que o medicamento faz com o corpo, que é o mecanismo de ação. É isso? Professor, não vi farmacologia geral. Você vai fazer essa disciplina também, tá? Não se preocupe. É muito importante para os outros, mas essa disciplina ela é independente e você consegue ver sem ter visto a geral. Então, olha só, a farmacocinética ela é dividida em fases, né? As fases delas são 4: a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção, como a gente está vendo aí. O que é a absorção? A absorção é justamente quando o medicamento entra, na corrente sanguínea. A distribuição é quando ele se distribui por todo o seu sistema fisiológico para ter o seu efeito. O metabolismo é quando ele chega no rim, ou no fígado, ou no intestino, e se metaboliza, ou seja, se prepara para ser degradado. E a excreção é justamente a eliminação do fármaco do seu sistema fisiológico, tá bom? É quando ele não tem mais nenhum efeito fisiológico ou farmacológico naquele sítio. Então aí a gente já tem a excreção. Olha só, esses 4 princípios, pessoal, em uma mulher que está grávida, independente do mês, ele muda. Quanto mais passa o estado de gravidez, mais diferente é a sua farmacocinética. Então, um medicamento que age no corpo de uma mulher grávida é diferente do que atua no mesmo corpo quando ela não está grávida. Vixe, então só o estado fisiológico gravídico causa um efeito metabólico diferente? Sim, com certeza. Então, a gente vai ver aqui como é que isso acontece, tá bom? Então, olha só. O que acontece, por exemplo, na absorção? Pode haver, como eu coloquei, uma redução da taxa de absorção. Por que isso? Porque pode acontecer uma redução do esvaziamento gástrico.
quando o bebê ele comprime aquele espaço, o estômago ele fica um pouco mais comprimido. Quando ele comprime um pouco mais, desce-se o bolo alimentar. Então, há uma redução ao aumento, na verdade, há uma redução do esvaziamento gástrico, né? Então, sempre ali vai ter um resquício, porque o alimento desce e sobe. É por isso que muitas grávidas sentem aquele refluxo. Então, ele desce e sobe. E quando isso acontece, a absorção ela é dificultada, né? Diminui a absorção. Professor, então, nesse caso, o cara teria que fazer o quê, né? Numa situação normal? Aumentar a dose do paciente. Vixe, mas é uma paciente grávida, não pode fazer isso. Aí o que acontece? Infelizmente, nesse caso, tem que se manter aquela dosezinha e observar, né? Ou verificar outros meios, por exemplo, se for uma dor de cabeça, se for um enjoo, né? Verificar um método alternativo para passar aquela condição fisiológica, tá bom? A distribuição, como é que acontece? A gente já viu que na nossa corrente sanguínea existem várias proteínas. Essas proteínas agarram o fármaco e levam para onde tem que ter o efeito. Tá legal? A distribuição ela é afetada. Por que ela é afetada? Olha só. A albumina, ela sofre uma queda. Por que essa albumina ela sofre uma queda? Só diminuir aqui. Ativar o modo aqui, porque tem um microfone aqui atrapalhando. Vou falar, é só ativar o microfone, tá, pessoal? Ó, por que há uma queda na albumina? Porque a albumina, pessoal, é uma proteína que tem a passagem transplacentária, tá bom? Então, ela consegue passar a albumina da mãe para o feto. Então, ela dá uma queda. Quando há uma queda, que eu até coloquei para vocês, isso é um dado de um artigo científico, tá? Geralmente 10 gramas por decilitro de sangue, há um aumento de fármaco livre. O que é que isso acontece? O que é que isso pode acontecer? O fármaco estando um pouco mais livre, pode ser... Oi. Alisson, fala. Alisson? Fora a albumina, quais outras proteínas? Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Quais outras Fora proteínas a tem, né? albumina, qual outra proteína, quais outras Isso. Você tem a glicoproteína, você tem a alfa-1 tripsina, tá bom? Essas três são as principais que acometem o sistema fisiológico na transferência de fármacos, na distribuição. Então, você tem a glicoproteína, que tem várias classes, glicoproteína A, glicoproteína B, C e D. Você tem a albumina e você tem a alfa-1 tripsina, tá bom? Essas três são as principais. Existem outros coadjuvantes específicos para alguns fármacos, mas essas são inespecíficas e acontecem com qualquer distribuição farmacológica, beleza? Então, olha só. Aí acontece esse aumento do fármaco livre e provavelmente, né, um aumento aí do efeito fisiológico. Professor, o que é que a gente poderia fazer aqui, ó, para aumentar essa queda de albumina? Ingestão de ovos, né? Ou principalmente da clara, que é riquíssima em albumina. Mas aí, algumas pessoas não gostam desse alimento, mas é um alimento específico e presente em muitas dietas prescritas por nutricionistas para mulheres gravídicas, tá bom? O outro efeito que acontece é no metabolismo, né? O metabolismo grávida, ele tem uma aceleração das reações. Por que isso acontece? Porque existe desde da nidação, quando o zigoto ele penetra no endométrio e começa a se desenvolver, processo chamado de nidação, ao aumento da progesterona. É por isso que, nesse caso, a mulher não menstrua mais. O nível alto de progesterona faz com que ela não gravide. É por isso que quando a gente... Quer dizer, que ela não menstrue, desculpa. É por isso que quando as mulheres tomam anticoncepcional, né, durante o período de tomada, elas não engravidam. Não menstruam. Por quê? Só quando para. Por quê? Oi, pode falar. Você pode interromper a qualquer momento, tá? É justamente porque o nível de progesterona tá alto, tá bom? Então, esse efeito, ele é simulado nesse tipo de corpo fisiológico, tá? Então, aí há uma aceleração das reações metabólicas. E o que é que se pode influir? Pode influir que, em alguns casos, um medicamento que era para durar 4 horas, ele dura só 2, tá bom? Um estado de fome que você comeu, minutos depois você pode ter fome, tá legal? Você pode suar mais, você pode perder peso. Ah, professor, mas tem mulheres que estão grávidas e engordam.
Porque existem algumas reações que favorecem o acúmulo de lipídio por reação. Aí, o que é que isso acontece? Aumenta aquela concentração de lipídio. Eu acho que é a internet, viu, Catarina? Pode ser isso mesmo. Vou falar devagarzinho e mudar os slides devagarzinho para você acompanhar, tá bom? Ó, e por último, pessoal, como na farmacocinética, existe a excreção, né? A excreção, a taxa de filtração glomerular, que é esse TFGzinho aqui, ó, ele aumenta cerca de 70%. Então, quando você toma um determinado medicamento, ou um alimento, ou um componente nutricional, aquela eliminação, ela tem sido aumentada nesse estado aqui, tá bom? Olha só, é importante para nós o estudo de efeitos adversos de alguns fármacos sobre o feto durante a gravidez. Então, existem alguns casos aqui, alguns medicamentos que se usam bastante, que são muito comuns na nossa prática laboral, tá? Então, a aspirina aqui, ó, muito comum para nós, né? O que ela pode acontecer, pode ter o efeito? Qual é o efeito que pode acontecer, ó? Pode ser teratogênico. O que é teratogênico? Causar câncer no embrião, né? Tem essa síndromezinha aqui, ó, Kernicterus, que é muito importante. Ó. Vou passar um slide aqui para você visualizar uma coisa. Ó, o que é essa síndrome de Kernicterus, tá? Pessoal, quando o bebê nasce, o pediatra, ele pede um determinado exame, chamado de bilirrubina e frações da bilirrubina, tá? Essa bilirrubina, ela pode ser total, parcial ou indireta. O que é isso? Quando tiver uma aulazinha de bioquímica clínica, a gente vai destrinchar isso bem direitinho. Deixa eu ver a foto aqui da Catarina. Já para esse caixa. Então, ó, essa bilirrubina, que era para ser degradada, ela vai para a corrente sanguínea e se acumula no cérebro. Aqui, pessoal, ó, é uma parte do cérebro que a gente chama de núcleos da base, tá? Esses núcleos da base é a parte integrante no desenvolvimento intelectual da criança, tá bom? E quando isso aqui acumula de bilirrubina, ele fica amarelado, ó. Tá vendo essa foto aqui de baixo? Essa parte aqui é a parte de um cerebelo de uma criança, que fica amarelinho assim mesmo. O que é esse amarelinho aí? São as frações indiretas de bilirrubina que foi acumulada. Professor, e como é que o que é que a gente tem que fazer isso aqui? Só o tratamento farmacológico? Não. É por isso que é importante aquela condiçãozinha de você ir lá no sol, né, até 8 horas da manhã, onde você tem os raios UVA, UVB, né? UVC são os de 10 até 2 horas da tarde, que são os mais cancerígenos, né? São muito perigosos. E a partir das 4 horas também esse raio solar não tem problema. O que é que esses raios solares fazem? Ele ajuda a degradar essa bilirrubina. Você pode, em algum filme, alguma situação da sua vida, ter verificado que, em algum momento, né, o bebê ficou lá e o médico colocou a luz diretamente no bebê. Que luz é aquela ali? É a luz da nossa casa normal? Não. Aquela luz é uma luz ultravioleta, tá bom? Aquela luz ultravioleta faz com que essa bilirrubina ela seja degradada e não se acumule nesse cérebro como está aqui, ó, tá? Deixa eu passar mais um aqui. Aqui, pessoal, é quando o cara parte o cérebro, para você ver como ele fica realmente amarelo mesmo, é uma quantidade muito grande. Não é que a bilirrubina... Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Não é que a bilirrubina ela vai ativar algum centro, ela vai se ligar e fazer um efeito fisiológico. Não. Ela simplesmente se acumula e onde era para ter o núcleo da base, ó, nessa condição de estar essa partezinha amarela, fica cheio de bilirrubina. E o cérebro ele não se desenvolve. Aí acontece esses problemas fisiológicos. E que problemas são esses? Olha essa fotozinha dessa menina aqui, ó. Geralmente, uma menina que está com a bilirrubina alta, ela fica numa condição fisiológica chamada de icterícia. O que é isso? É uma pele mais amarelada e o fundo branco do olho fica mais amarelado também. Isso acontece porque a vesícula biliar, que é integrante do fígado, como tem na figura, eles estão com defeito. E ele não consegue mais desenvolver esse metabolismo da bilirrubina. Muita gente tem até dificuldade em diferenciar isso pessoalmente, tá, pessoal? Alguns pediatras não conseguem. Ela tá amarela, aí vai para outros. Não, é a condição normal da pele. Porque uma pessoa que tem uma dieta, por exemplo, rica em cenoura,
tem uma pele um pouco alaranjada. Aí você confundir isso com icterícia é bem fácil. Então, dar esse diagnóstico por telefone, por videoconferência, é um pouco mais complicado e requer do profissional uma certa expertise, tá bom? Mas profissionais competentes, né, e experientes, eles conseguem, sim, ver essa diferença, tá? Apesar de ser bastante sutil. Legal? Olha só. E aqui, ó, é um caso de uma paciente, né, que teve a síndrome de Kernicterus na infância, e teve esse desenvolvimento. Ela tem um retardo mental, ela não consegue andar, não consegue desenvolver as habilidades como soma, subtração, a fala fica prejudicada, porque todas essas peculiaridades elas estão presentes no núcleo da base. Então, o núcleo da base ele faz justamente essas funções. Então, é por isso que tem esse acometimento. Então, aqui é uma criança ainda viva, né? A pessoa consegue viver por muitos anos, mas o retardo mental ele não é retrógrado, tá? Ele não volta ao normal. Por quê? Porque os neurônios são as únicas células que elas não se regeneram de forma natural, de forma espontânea, né? Há, sim, estudos hoje que demonstram que alguns neurônios eles conseguem voltar à sua transmissão sináptica, mas isso é um caso ainda em estudo e não tem nada definido ainda, tá bom? Olha só, nós temos também aqui os aminoglicosídeos, né? A gente estudou esses aminoglicosídeos na aula presencial de antibióticos. O efeito dele é no 8º par de craniano. Como assim, professor? Acompanhe comigo aqui, calmamente. Ó. Pessoal, nós temos 12 pares de nervos cranianos. Na coluna são vários. Ninguém estuda basicamente cada um deles, a não ser que seja no curso de medicina. Mas em todos os outros cursos, os 12 pares de nervo craniano são importantes. Então, vem aqui, ó. Primeiro, o par é o nervo olfatório, tá vendo? Primeiro parzinho, o nervo olfatório, é o que justamente verifica a olfação. O segundo aqui, ó, o nervo óptico, tá bom? É justamente o nervo que induz a visão. Vale que um adendo que o Covid-19, ele afeta justamente aqui, ó, esse efeito olfatório, esse nervo olfatório, o 1. É por isso que pessoas no seu estado inicial dos sintomas, ele não consegue ter o paladar e nem ter o quê, ó? A visão. Ou o olfato, desculpa, o olfato. Por quê? Porque o nervo olfatório aqui ele é muito atingido pelo Covid-19. Não só por ele, por todos os outros do grupo influenza também acontece essa influência, tá bom? Tranquilo? Mas no nosso caso lá, ó, dos aminoglicosídeos, é o 8º par aqui, ó. É o par vestíbulo-coclear, tá no meio da sua tela, tá? Esse par aqui, pessoal, ele é responsável pelas funções coclear e função o quê? Vestibular. A função coclear é o da audição, tá bom? Então, pacientes que tomam aminoglicosídeos, né, como a gente viu na aula de antibióticos, pode ser que tenha problema na audição. E se a mãe tomar esse medicamento, o filho pode apresentar isso. Por quê? Ele passa pelo leite. Um outro aqui, ó, é um dano vestibular, tá? E o que é esse dano vestibular? Muitas pessoas, quando estão subindo uma escada, elas sentem o quê? Um desequilíbrio. E o que é esse desequilíbrio? É alguma afecção, não infecção, afecção na parte vestibular. É onde se tem o equilíbrio das coisas, tá bom? Então, quando atinge a parte vestíbulo-coclear, que é integrada, tem esse problema na audição e no equilíbrio das coisas. As pessoas que têm labirintite, elas têm aqui, ó, justamente nessa parte vestibular, um problema. Pode ser que não desenvolveu direito, pode ser que teve uma infecção que atingiu esse local, que ficou prejudicado. Legal? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui esses são os casos mais, assim, proeminentes que aparece muito também em prova para você, tá bom? Mas existem os casos mais tranquilões que a gente só vai passar aqui por cima. Então, os antitireoides, se for o Wi-Fi, fica perto do roteador. É uma dicasinha aí para a Catarina. Então, ó, os antitireoidianos, ele pode ter também o hipertireoidismo materno, né? Dependendo da dose que a pessoa toma. Então, pode ser que a mulher tenha hipotireoidismo, né? Tem que tomar alguns hormônios. Aí vai prejudicar e pode ter o efeito contrário para ela, porque o efeito da reação aumenta em casos desse tipo.
bom? Benzodiazepínico, pode acontecer, ó, a síndrome do lactente frouxo. O que é isso? É quando o bebê está com hipotonia muscular, quando o bebê tem hipotermia, mesmo em qualquer situação, ele vai ficar lá bem frio, tá bom? Vai ter dificuldade respiratória, é por isso que acontece as mortes, né, nesse caso, por paradas respiratórias, e também na sucção. Bebês que estão amamentando, em que a mãe toma benzodiazepina, professor, dá um exemplo de benzodiazepina, diazepam. Eu não consigo dormir, vou tomar um diazepamzinho aqui para dormir. O bebê pode ter um prejuízo aí na sucção, ele perde a força da sucção, tá bom? Deixa eu voltar, esperar um pouquinho aqui, que parece que travou para algumas pessoas. Tá todo mundo vendo? Eu mando sair. Geralmente, pessoal, quem está assistindo pelo celular, se a internet não for boa, ele vai travar mesmo, por experiência própria, tá bom? Mas não se preocupe, porque a aula está sendo gravada, você vai conseguir visualizar ela direitinho depois, tá bom? Então, continuando aqui, ó, senão vai se estender muito, essa aula é até curta, né, por conta de ser o primeiro dia, mas ela se alastra um pouco, tá? Não se preocupe, vai ser gravada, está sendo gravada. Um outro exemplo aqui muito clássico, de livro, isso é de livro, questão de prova de livro. Clorofenicol, o que acontece com o bebê? Síndrome do bebê cinzento. Mulher que está lá grávida, tomou um clorofenicol, o bebê fica cinza, né? Impressionante. Clorofenicol é um antibiótico, né, que foi dado também na aula de ATM. Tetraciclina, o efeito sobre os dentes, também é clássico de prova. Vou ter até uma fotozinha aqui para você ver, ó. Deixa eu botar aqui, pronto. Os dentes, eles ficam, pessoal, dessa forma, metalizados, tá? Porque a tetraciclina, ela chega e colaba o cálcio dos dentes. Ele fica ali em uma forma mesmo bem metalizada e é característico quando o pediatra vê isso nas primeiras dentições. Professor, e esse dente aí? Isso aqui já é um adulto que teve esse problema durante a gestação. Isso fica para sempre? Fica para sempre. Tá? Não volta mais. Mas se trocar o dente, fica para sempre. Não volta mais, tá bom? Só se ele conseguir tirar toda a arcada dentária e implantar tudo de novo, que vai modificar a situação. Tá bom? Então, ó, para acabar aqui, ó, nós temos também os anticoagulantes orais, né, que causam hemorragias, causam microcefalia, tá? Sulfonilureias e sulfonamidas, que são medicamentos para diabetes. Então, pode causar hipoglicemia fetal e neonatal e síndrome de Kernicterus também. Vixe! Então, quer dizer que uma mulher que tem diabetes, se ela tomar esses medicamentos enquanto está na gravidez, ela pode ter esse efeito de Kernicterus. Kernicterus, pode sim. Tá bom? Enganchou aqui. Beleza? Então pode ser também. Diuréticos e azíticos também. E como é que acontece lá na anencefalia, como aquele medicamento? Então, ó, um exemplo de anencefalia, pessoal, aqui, ó. Tem essa paciente aí, tá? Ela até tá com um rostinho bem formado, mas existem fotos que é muito cruel que eu resolvi não colocar aqui, tá? Então, esse caso aí, ó, é de uma paciente que teve anencefalia, o não desenvolvimento do cérebro. O professor Inácio, desenvolve até certo ponto. Essa criança tem 2 anos de idade, tá? A partir daqui, ela pode vir a óbito a qualquer momento. Existe até uma discussão bem jurídica se permite ou não o abortamento por mulher que tenha um bebê com anencefalia, tá? Porque ele não consegue viver. Não tem o relato de paciente que durou mais tempo, foram 6 anos. Então, o paciente ele teve 6 anos de idade e faleceu. Mas viveu 6 anos, pessoal, não foi com saúde, né? Indo a médicos, sempre entubado, as condições fisiológicas elas não eram desenvolvidas e praticamente o paciente vegetou nesse estado, tá legal? Então, vamos aqui, ó. Até aqui, tranquilo, de boa. Nesse conteúdo é muito de boa. Eu escolhi ele para não ser muito prejudicial, tá? Aqui é o resto dos outros nervos, né? Não é interessante para nós agora. Em outras aulas a gente vai reviver e relembrar isso aqui, tá bom? Mas hoje o enfoque é na gravidez e mulheres lactentes. Olha só. Também tem alguns problemas que são práticos, tá? Comum na farmacoterapia
durante a gravidez. Então, olha só. A anemia. O que é que se indica também, por exemplo, na anemia? A quantidade mínima diária, né, de ferro, na forma de sal ferroso. A gente já viu que o sal ele pode ser no estado ferroso ou férrico. Quando você está com uma disfunção anêmica, o que é que você toma? Sulfato de ferro, sulfato ferroso, tá? Esse sulfato ferroso, pessoal, ele tem uma peculiaridade. Ó. Quando a gente está comendo, por exemplo, uma feijoada, né? Depois da feijoada, a sobremesa é geralmente o quê? Em restaurantes, os caras dão o quê? Alguém pode dizer? O cara comeu uma feijoada. Se tiver rapadura, eu peço rapadura. É bom, né? Mas aí o que é que tem lá? Limão. Na UFC tem. O quê? Limão? Laranja. É osso, viu? O cara dá um limão depois pra sobremesa é de lascar. Mas é laranja. Né? Você falou, eu entendi estômago. Rapaz, tipo, você vai comer lá na casa da sua sogra, seu sogro lá, o cara dá um limão de sobremesa, viu? Esse é só. Mas a laranja, tá? Por que a laranja? A laranja tem vitamina C. E qual é a função da vitamina C lá no ferro? A vitamina C, pessoal, é um antioxidante. O ferro que tem no feijão é o ferro 2+, tá? O ferro ferroso. É por isso que o sulfato você toma o sulfato ferroso. Fisiologicamente, no seu corpo, esse ferro 2+, ele se transforma em ferro 3+, tá? Ele se oxida a ferro férrico. E a vitamina C da laranja é justamente para evitar que isso aconteça, tá bom? Ele evita que o ferro 2+ se transforme em ferro 3+. Professor, por que isso é importante, né? Porque a gente pode comer uma rapadura, como o Alisson falou. Porque o ferro 2+, pessoal, ele é importante porque ele é o único que tem a função fisiológica, tá legal? O ferro 2+ é o único que é absorvido nas células do intestino. No intestino, nós absorvemos cálcio, que é o cálcio 2+, tá? Então, tem um transportador, que é um chamado de transportador bivalente. Ele transporta cátions com a carga 2+. Aí vai lá quem? O cálcio, o magnésio, o ferro 2+, beleza? Se o ferro tiver 3+, ou seja, oxidado, a gente não consegue absorver ele. Então é por isso que existe essa cultura, né, de chupar laranja depois de comer, por exemplo, uma feijoada ou um feijão normal, tá bom? Não sei se eu tomar o ferro normal, o sulfato ferroso, eu preciso chupar laranja também? Não, porque ali ele já tem uma grande quantidade de ferros 2+, tá bom? A diária aí é 30 miligramas. Você não só toma 30 miligramas lá no comprimido, né? É bem mais, e por isso que não há necessidade de uma suplementação com vitamina C, beleza? Ó, infecções de trato urinário, né? O que é indicado? Você pode tomar ampicilina, amoxicilina, cefalosporina. Algumas são seguras, né? Em relação àquelas outras, né? Então, aminoglicosídeo, cloranfenicol, tetraciclina, todas essas, ó, não pode tomar nem na gravidez, como tá aí, né? E também não na lactação, tá bom? Se o cara tiver hipertireoidismo, então tem essas outras aí para ser tomadas também, né? O carbamazol, tem outros indicativos que não as sulfonilureias que causam problemas. Se o cara tiver diabetes, né? Insulina, hipertensão, isso aqui foi questão de prova. Isso aqui, pessoal, caiu no vestibular, por incrível que pareça. Um absurdo pedir isso no vestibular. Mas também caiu no concurso para farmacêutico, não foi para técnico, foi para farmacêutico da UFC, o último que teve. Tá bom? Qual é o único medicamento? O único que a mulher grávida pode tomar para hipertensão arterial? O único, metildopa. Legal? O único. Simples. Essa é uma questão assim. O que é isso? É isso, metildopa. Tá? Então, marca aí depois, ó, tá? No seu caderninho, que essa informação é muito preciosa. Esse também caiu no concurso não para técnico de farmácia, mas técnico de enfermagem da aeronáutica. Bom, o cara repetiu essa questão no técnico da aeronáutica e no técnico da marinha. A mesma questão. Qual o único medicamento que mulher grávida que tem hipertensão arterial sistêmica pode tomar? Metildopa. Beleza? Por quê? Porque ele tem um efeito cardioprotetor. Então, anote aí, ó, do seu ladinho, tá bom? Vai ficar gravado. Ele tem por que ele é indicado? Porque ele tem um efeito cardioprotetor. Ele não dá nenhum dano no tecido cardíaco. Beleza? Um problema se for de anticoagulação, né?
Onde pode ser utilizado? Heparina, normal. Quem for trabalhar em laboratório ou fazer o técnico de laboratório depois, vai trabalhar muito com heparina em preparações de laboratório, se você fazer um esfregar sanguíneo, se você for coletar a amostra, vai utilizar heparina também, tá bom? A epilepsia, um cara tem epilepsia, o que é indicado? Aí tem que ser avaliado, tá bom? Então, nem todo médico está apto aí a prescrever medicamento nesse caso. O vômito, meclizina, normal. E na prevenção do efeito, olha só, muitas mulheres grávidas, elas tomam ácido fólico. Algumas pessoas tomam indiscriminadamente. Já teve menino, continua tomando ácido fólico. O ácido fólico, ele só é necessário para um caso. Que caso é esse? Para formar o tubo neural. Vou fazer aqui o seguinte para vocês. Vou compartilhar aqui minha tela e mostrar um videozinho para vocês. Esse videozinho aqui, pessoal, ele vai demonstrar justamente como é que se forma. Tá legal? Deixa eu ver aqui. É possível que eu não tenha feito. Então, ó. Só um minuto. Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver, visualizar a minha tela? Alguém fala aí, por favor. Estão conseguindo visualizar a minha tela, pessoal? Bem pequenininha. Não dá para ver legal. Vou ver aqui. Deixa eu dar pausa aqui. Estão conseguindo visualizar agora? Estão conseguindo? Sim. Pronto. Então vamos lá. Aqui, pessoal, você está acompanhando aí o desenvolvimento fetal nos primeiros dias, tá? Então ele é parte do 15º dia. Então aí, ó, em azulzinho aí, tá o feto se desenvolvendo, tá bom? Então, ó, passa aí, ó, 18º dia, ele vai alongando, 19º dia vai alongando mais ainda. Aqui, ele forma a neural groove. É uma crista neural, que é chamada. Ele se abre para se curvar. É como se você tivesse um papel de ofício e estivesse fazendo um conezinho desse papel. E dentro vai surgindo uma placa. Essa placa é o que vai dar origem à coluna cervical. Legal? Então, aí, ó, a continuação do desenvolvimento neural. Tá? Então, 19º dia, né? Ele vai aumentando mais ainda. 20º, isso aqui no primeiro mês, tá? Ó. Na terceira semana, ele forma essa cripta aqui, ó. Essa partezinha aqui dentro, onde ele vai se dobrando. Ele se dobra para quê? Para justamente ficar o espaço da coluna vertebral. Quem é que realiza isso aqui? É o ácido fólico. Então, é por isso que ele é importante. Até essa data aqui, tá? Ó. Então, continuando aqui, ó. O ácido fólico, ele é importante nesse sentido. Sem ele, esse processo não acontece. Tá legal? Então, ele vai se fechando, vai se fechando. Aí, aqui, ó. Ele vai fechando o tubo neural. Então, se quer chamar de tubo neural. Aí, se fechou todinho, ó. Bom, tá vendo? Fechou todinho. Aí, aparece aqui do lado os somitos. Esses somitos é o que vai dar origem às estruturas anexas à coluna vertebral. Tá legal? Aí, ó. Uma visãozinha de lado dele. Então, o bebê que era alongado, ó, agora ele fica bem retinho. Tá bom? Professor, se o cara não tomar isso, o que é que acontece? Né? Se o cara não, né? Se a mulher não tomar isso aí, o que acontece? Eu já mostrei isso para vocês, né? Mas acontece isso aqui, pessoal, ó. Quando há um déficit, né, de ácido fólico, o tubo neural não fecha e tem uma condição clínica chamada de espinha bífida, tá?
Essa espinha bífida é quando o tubo neural não se fecha. Vai já aparecer aqui. Então, é esse casinho aí, tá? Então, não há o fechamento da coluna, ela se abre. E aí, professor, acontece o quê? O bebê vai morrer? Não. O que acontece, na verdade, é que o médico, na ultrassom, ele consegue verificar isso aí, e assim que o bebê nasce, ele já sobe para a cirurgia, para o fechamento aqui cirúrgico, e o bebê tem uma vida normal, tá? Obviamente com a cicatriz bem grande, né, nas costas todas, mas ele consegue se sair dessa aí com procedimento cirúrgico. E para o cara fazer isso aí, pediatra, depois do... Pediatra não. GO, né, ginecologista obstetra, depois tem uma especialização de mais 3 anos, e mais 4 anos para o cara fazer essa especialização aí, tá? Isso aí, tá? Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação. Saiu aqui, peraí. No aplicativo. Pronto. Opa. Só um minuto, galera. Conexão, às vezes, dá uma travada. Só abrir aqui de novo. Não acontece isso não, tá? Mas mantenhamos. Porque a internet que deu um tilt. Mas tá voltando. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Catarina, não é só tua internet não, viu? A minha também tá ruim. Tô brincando, vamos lá. Só eu que mexo. Voltemos. Pronto. Então, a gente parou nessa condiçãozinha do ácido fólico, né? Tranquilo até aí, né? Olha só. Aqui os exemplos de alguns fármacos. Eu coloquei esses quadros bem exemplificados para vocês. E guarda esse material de estudo depois, pessoal. Porque se tiver no edital, né? Medicamentos utilizados na gestação e na lactação, é muito importante você ver por isso aí, que vai lhe dar um adiantamento no estudo muito grande, tá legal? Isso aqui já é de toda a literatura que foi posta aqui, tá? Olha só, como anestésico geral, ó, nós temos o quê? O diazepam, tá? Na gestação ele é classificado como o quê? Categoria C. Aí você vai lá, o que é categoria C? Você vai lá no começo e verifica o que é. Tá bom? Vamos ver aqui rapidão. Olha o que é. O diazepam é C, né? Olha aqui, ó. Ele CC significa o quê, ó? Significa que ele tem um risco muito alto, tá? Muito alto não, ele tem uma pressão com risco, né? Porque existe um risco muito alto. Então, se tem um risco alto, ele tem que ser administrado de forma cautelar, tá? E sempre por indicação médica. Se você for um técnico de farmácia, estiver no hospital, não dispense nenhum medicamento, sem ter a prescrição. A prescrição, ela lhe resguarda justamente por isso. É por isso que algumas enfermeiras brigam com alguns médicos, né? O médico chega lá e de boca fala: faça essa medicação aqui no paciente. Doutor, não faço não. Prescreva que eu faço. Por que ela está dizendo isso? Ela está se resguardando juridicamente. E se aquele medicamento for um medicamento de alto risco, tiver um problema muito grande, aí o que acontece? Justamente ela está
segura juridicamente em relação àquele efeito do médico. Legal? Tranquilo? Só um minuto. Voltamos. Travou não, só eu parei aqui. Pronto? Vamos lá. Então, olha só. A atropina, né? É um medicamento com risco C também, tá? Na gestação. Na amamentação, ela é compatível com a amamentação, mas deve se monitorar a criança. Onde é um caso que a gente utiliza, por exemplo, a atropina, professor. Alguns pacientes que eles são intoxicados com chumbinho, tá? Um tipo de organo fosforado que tem nas lavouras, esses pacientes têm como antídoto a atropina, tá legal? Então, se você trabalhar principalmente no IJF, você vai ser um técnico de farmácia que vai dispensar esse tipo de medicação, tá bom? A morfina, né? O anestésico. Oi? Alguém falando aí? Nega, vem cá, deixa eu dizer uma coisa. Tu viu? Virose dessa daí, pega no véu, vai fica sem comer, morre logo. Eu só me lembrei. Deixa eu desativar aqui o microfone da galera aí. Cuidado, viu, galera? Vou ligar a câmera, não passa em frente aí sem roupa, não. Então, cuidado. Então, e os microfones também. Então, continuando aí, ó. A morfina, né? Na gestação, ela é categoria C, mas ela é compatível com a amamentação. Então, por isso que algumas mulheres que estão, mesmo amamentando, com câncer terminal ou com uma fratura de fêmur, elas podem usar a morfina como anestésico analgésico, que é o efeito dele também, tá? Midazolam, já é uma categoria D, não tem efeito conclusivo sobre ele. Professor, quando eu leio lá na bula, ou vou no Google e tem efeito inconclusivo, é porque nenhum estudo ainda bateu o martelo. Então, esses aí, o que é que a gente faz? Não toma, não se toma. Você indica não tomar esses medicamentos, tá bom? Olha só. Em relação aos anestésicos locais, né, existe a bivupocaína, a lidocaína, a prilocaína. Existe também isso aqui, mas é difícil você encontrar no mercado, tá? A felipressina, tá bom? A primeira aqui, ó, é a categoria C. Todas as outras são B, utilizadas mais com cautela, tá? A lidocaína é utilizada no dente para aliviar uma determinada dor. E eles são compatíveis com a amamentação, tá bom? Porque eles não têm aquele efeito para a corrente sanguínea a partir da pele, consecutivamente não chega nos ductos galactóforos e tem ali a manifestação no leite, tá bom? Por fim, a última aqui, ó, que você deve ter só cuidado, né? Se aparecer, mas é difícil aparecer esse tipo de prescrição, que o risco infantil ele não é descartado, tá bom? Os analgésicos antipiréticos, aqui sim, né? Aqui, pessoal, ó, a gente está lidando com isso o dia todo, né? Paracetamol, dipirona, ibuprofeno, nimesulida, AS ou aspirina. Então, aqui é muito importante para nós, tá? Então, vamos lá. O ácido acetil salicílico da AS, na gestação, ele tem um risco D altíssimo, tá? Totalmente contraindicado, não se deve tomar. E evitar na amamentação, porque ele passa pela corrente sanguínea para o ducto galactóforo e vai para o leite, tá legal? A dipirona, risco C, prescrição com risco. Vixe, professor, olha só esse dado aqui, ó. Evitar o uso durante, né, até 48 horas após o uso. Evitar a amamentação até 48 horas após tomar. Professor, mas o meu pediatra, ele indicou dipirona. Pessoal, ó, esses estudos, eles variam muito. Quando o cara verifica e ele coloca isso para o seu paciente, ele já, com certeza, ele já mensurou o risco. Por quê? Aqui no final que a gente vê paracetamol. Paracetamol, ele tem uma categoria B, né? Prescrição com cautela. Mas que é compatível com a amamentação. A dipirona sódica, ela também é compatível com a amamentação. Porém, existe a especificidade de você avaliar,
tá? A evolução daquele paciente. A dipirona, ela passa um efeito mais rápido, ela é mais analgésica do que antipirética, e antipirética do que analgésica. Professor, fixa melhor isso aí que eu não estou entendendo. Vem para cá. Você tem a dipirona e você tem o paracetamol. Legal? Quando você está, por exemplo, com febre, passa o que mais rápido? Com paracetamol. Porque o efeito antipirético do paracetamol é maior. Os dois são antipiréticos e analgésicos. Porém, o efeito de cada um é sobressalente sobre o outro. O paracetamol, ele é mais antipirético do que analgésico. A dipirona, ela tem um efeito analgésico maior e antipirético em relação ao paracetamol, obviamente, menor. Legal? Então, nesse caso, para passar a dor, pode-se dar a dipirona, contando que você faça o quê? Uma avaliação, né? Uma segurança. Então, se o cara lá, o pediatra, ele sugeriu a dipirona, ele já avaliou o risco, tá? Pode ser tomado. E se você for verificar isso em bula mesmo, você vai ver que é 0,0 alguns por cento só que dão problema, tá legal? Na primeira estadia já tem aquele problema. Professor, se for a dipirona de 1 grama, né, que é a mais concentrada, também não tem problema. Aqui daria problema de 220, 250 miligramas, daria também na de 1 grama, tá bom? Então, esses dois casos aqui são especiais nesse sentido em relação à amamentação, tá? Mas eles são, sim, compatíveis com a amamentação, tá bom? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Posso ir em frente? Vamos lá. Pessoal, existe a terapia também hormonal, tá? Em se tratando da terapia hormonal, pessoal, tem esses medicamentos aqui. O que é não confunda a terapia hormonal com a anticepção ou contracepção de uma pessoa que está amamentando, que é diferente, a gente vai ver as diferenças já já. Então, aqui é uma pessoa que está com problema de um tumor, que ela está numa idade mais avançada, que tem que repor hormônios e está amamentando, tá? Geralmente existem mulheres que têm filho com 41 anos, com 42, até existe relato na literatura que até 50 anos a mulher já engravidou. Obviamente tem esse risco, né? E ali tem que se ter uma terapia hormonal. Então esses aqui, ó, nastrozol, tamoxifeno, leuprorelina, todos eles são usados como coadjuvantes, tá bom? Esse anastrozol aqui em especial. Esse anastrozol e esse tamoxifeno são duas drogas hormonais utilizadas por mulheres e por homens. Por homens, professor? Sim. Esses dois aqui são usados em terapia muscular por fisiculturistas, que utilizam também. Geralmente, um homem fisiculturista, em um momento do seu ciclo, ele tem um estado fisiológico igual de uma mulher grávida, tá? Porque eles tomam esses medicamentos, tá bom? E outros, né, anabolizantes. E aí, professor, qual é a diferença desse para os outros? Ó? Deixa eu só voltar aqui. Não foi para o slide. Só um minuto, só abrir aqui o slide. Tá abrindo. Só um minuto. Pronto. No final. Aí sim. Então, ó. Em se tratando de um cardiopata, tá? Tem esses aí, ó. Tenolol, amlodipino, captopril e o propanolol, né? Cada um das suas devidas classes. Então, captopril como inibidor de ECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina. Quem não teve a disciplina de farmacologia geral, não se preocupe. A gente vai ver isso bem detalhadinho com vocês, tá? Propanolol, bloqueador beta. Também não se preocupe, a gente vai ver isso aí também. Porque isso aqui é muito cobrado em concurso, tá, pessoal? Então, olha só. O atenolol, na gestação, ele é D e ele é contraindicado na amamentação, tá? Vixe, na D, sim, ó, alto risco, evitado. Geralmente, os que são de alto risco devem ser evitados, tá? Amlodipino, categoria C, e o risco não pode ser descartado. Captopril, muito utilizado, né, de primeira escolha. Categoria D,
e o risco infantil é mínimo. Vixe, isso acontece? Sim, justamente isso acontece. Porque a molécula do captopril, ela não consegue passar facilmente no leite. Então, na amamentação, ele é considerado aí seguro, tá bom? E quando, o efeito que passa, ele é mínimo. E o propranolol, C, e ele é compatível com a amamentação, tá bom? Esses quadrozinhos aí, para facilitar o seu estudo a posteriori, tá, pessoal? Os glicocorticoides, né? Conhecido também por nós como corticoide, né? Ou anti-inflamatórios. Esses caras, os glicocorticoides, eles são integrantes em uma doença muito clássica, que é a asma. A gente vai ter também a aula só de asma, tá bom? Na farmacologia clínica, mais para frente, tá legal? Então, é utilizado dexametasona, prednisona e a hidrocortisona. Eles aqui são muito variáveis, ó. A dexametasona, ela não está sem categoria de risco, porque ela é muito utilizada e não tem o efeito. Então, você, por exemplo, pega a dexametasona, ela geralmente está associada com outro medicamento. Aí o cara não pode dizer se aquele problema foi da dexametasona ou se foi do medicamento associado, tá? E o risco infantil, por isso, ele não é descartado. A prednisolona, categoria C, beleza? Compatível com a amamentação, tá bom? Prednisona, categoria B, ó, prescrito com cautela, e o risco ele não pode ser descartado na amamentação, tá? E a hidrocortisona aqui, ó, categoria C também, o risco não pode ser também descartado, tá bom? Prednisona e hidrocortisona têm a mesma classificação. Beleza, galera? Tranquilo? Olha só. Muitos desses medicamentos pela mãe são excretados, né? Por que que existe um potencial problema por lactente? Porque justamente ele pode ser excretado pelo leite, tá? E o que é que determina isso? O que determina isso é uma definição que a gente encontra na farmacologia básica. A gente vai dar aqui por cima uma noçãozinha para você ter um entendimento. Isso é importante até para quando você tomar algo, nem que seja uma vitamina, ter um entendimento, tá bom? Então, ó, o que seria, por exemplo, essa ligação às proteínas plasmáticas? Eu quero que você perceba aqui comigo, ó. No nosso corpo, existem os vasos sanguíneos. Dentro desses vasos sanguíneos, existem proteínas que vão distribuir esses medicamentos, como o Alisson perguntou, né? Nós temos a albumina, glicoproteínas, alfa-1-tripsina, a tripsina gama-globulina, tem várias, tá bom? Principalmente a albumina é a que vai fazer esse transporte. Então, ela pega aqui, ó, imagine aqui que seja aqui o fármaco. E a minha mão seja o quê? A albumina. Aí a albumina vai lá e pega o fármaco. E ela distribui para o corpo todo. Enquanto o fármaco estiver ligado à albumina, não tem o efeito. Então, é quando chega perto do sítio de ação, a albumina, ó, libera, aí o fármaco sozinho vai lá, ó, e se liga no sítio de ação e tem um efeito fisiológico. Beleza? Tranquilo? Professor, esquematicamente, como é que isso aconteceria? Ó? Percebe aqui comigo. Ó. Nessa primeira parte aqui da esquerda, nós temos os fármacos classificados como classe 1. Tá? Como assim? Ó? Em relação à ligação, eles são classificados como classe 1 e como classe 2. Bom, a maioria das moléculas de droga está ligada à albumina quando ele é classificado como classe 1. Quando ele é classe 2, a maioria das moléculas da albumina contém a droga ligada. Olha só. A concentração da droga que é livre é quase nula, é insignificante. Então, quando a gente tem classe 1, existe muita molécula solta. Beleza? Quando ele é classe 2, todo mundo está ligado. Professor, quando está todo mundo ligado, tem um efeito? Não. Porque para ter o efeito, tem que estar o quê? O fármaco livre. Tá? Então, quando o fármaco é classe 2, está todo mundo ligado. Beleza? E quando o fármaco é classe 1, a maioria está livre. E o que acontece? O que acontece é que você pode administrar, ou está no efeito, tomou um medicamento com outro, tomou um medicamento com uma determinada vitamina, que tem um efeito fisiológico também, que vai fazer com que um fármaco que estava aqui dentro, ó, aqui, ó, que é a albumina, legal? Eu estou segurando o fármaco. Aí vem um outro aqui, ó, fármaco, e desloca. Ele deslocando o outro fica livre, ó, para ter o efeito, e a albumina fica ligado com o outro que chegou, de classe 1, de classe 2, desculpa, entendeu? Então, olha só, não confunda muito. Só pensa o seguinte, o de classe 2, ele tende a ficar ligado, e o de classe 1 tende a não ficar ligado. Então, quando você toma um medicamento de classe 2, é interessante que você tome também um medicamento de classe 1,
para que o de classe 1 empurre o de classe 2, o de classe 2 ter o efeito. Professor, como é que isso acontece? Esse slidezinho agora que você vai entender. Aqui nós temos ó, a albumina normal, né? Segurando aqui o fármaco 1, beleza? E tem o fármaco 2 aqui solto, ó, tá? O que acontece com o deslocamento? Para cá, ó. Imagine que é o seguinte, ó. Esse fármaco em amarelo aqui, ele está ligado aqui à proteína plasmática, pode ser qualquer uma, tá, pessoal? Principalmente a albumina, né? Que tem o quê? Ó? Alta afinidade. Se ele tem uma alta afinidade, ele só faz se deslocar se vier um outro medicamento que se liga à proteína. Então, olha aqui, ó. Esse outro medicamento aqui tem uma menor afinidade, o verde. Aí vamos supor que é o seguinte, ó. O verde está ligado, ó. Tá aqui no meio. Pega essa proteína aqui, qualquer proteína aqui que tem um verde, tá? A única que tem um verde aí, ó. Aí vem o amarelinho e desloca o verde. Aí como é que a gente chama esse verde agora? De fármaco livre. Quando o fármaco está livre na corrente sanguínea, ó, tá vendo aí como é um canalzinho de corrente sanguínea? Esse fármaco que está livre, ele consegue fazer aqui, ó, a passagem, né? Ele consegue, pensando que você está vendo no meu cursor, ele consegue fazer a passagem aqui, ó, para dentro do tecido. E esse verdezinho aqui, ó, dentro do tecido, ele vai causar o quê? O efeito fisiológico. Beleza? Então, para um fármaco ter o efeito fisiológico, ele tem que estar o quê? Livre. Ele tem que ser o quê? Deslocado da proteína. Beleza? Se eu colocar para vocês aqui uma situação hipotética. Imagine que um cara tomou determinado medicamento no intuito de se matar. Legal? E esse medicamento, ele tem uma taxa de ligação às proteínas muito grande. Tá? Uma taxa de ligação às proteínas muito grande. Esse cara, ele consegue ter o efeito desejado, ou seja, se matar facilmente, ou ele fica mais difícil ter o efeito? O que pode responder aí para mim? O caso, ó, o cara está no intuito de se matar. Só que o medicamento que ele tomou tem uma grande afinidade pelas proteínas. Ele quase não fica livre. Então, o efeito de se matar que ele quer, né? Ele consegue facilmente ou é mais difícil? Mais difícil, né, não? É mais difícil. Se o cara tá ligado à proteína, ele não tem o efeito. Se ele não tem o efeito que ele não queria, não vai ser atingido. Mas agora pensa comigo o seguinte, é um efeito contrário. Existe um medicamento que ele é para gripe, tá? Que ele tem uma taxa de ligação das proteínas de quase 100%, é 99%. Só que quando essa proteína, tá aqui, ó, segurando, essa proteína, se tiver muito ligado ao fármaco, quando esse cara passa pelo rim, que vai fazer a TFG, né, taxa de filtração glomerular, que nas mulheres é aumentada, nas mulheres grávidas, desculpa, é aumentado, ele vai romper e causar um dano renal. Então, uma mulher que, por exemplo, tomou um medicamento desse e teve, por qualquer motivo, um problema renal, através de um acidente de trânsito, o cara foi lá, perforou o rim, ela tem pedra ou cálculo renal, qualquer um desses problemas, esse medicamento agora, ó, que está dentro da albumina, ela não consegue mais desprender. E ela fica se acumulando onde? Ó, no sistema circulatório. E causa também um efeito tóxico. Então, aí, é por isso que alguns medicamentos, eles não são indicados para as mulheres grávidas. Não, atenção, ó, não é porque ele causa um efeito... Vamos lá, vamos voltar. É porque tu não tá vendo a imagem. Mas tu vai entender depois quando ver o vídeo. Ó, imagine o seguinte, ó. Essa situaçãozinha que você vai entender, esse exemplo. Imagine que uma mulher está grávida, tá? Que a gente está falando. Aí essa mulher tomou um medicamento que tem uma taxa de ligação às proteínas muito grande. O medicamento está totalmente ligado à proteína, tá? E por algum efeito, né, ou uma infecção, ou um acidente de trânsito, ou tomou um medicamento concomitante, o rim dela parou. Ela não consegue mais tirar esse medicamento que estava ligado à proteína. Beleza, professor. E por que isso é ruim? Isso é ruim porque essa proteína, ela precisa se desligar para ter outros efeitos, para carregar outras moléculas para o corpo. E aí que se ela não conseguir se desprender desse fármaco, não vai fazer esse carreamento.
Aí tem-se um prejuízo para a mulher. Então, muitos dos medicamentos, eles são contraindicados para a mulher grávida, não é porque quando você toma ele, você tem um efeito prejudicial. Não é isso. É porque muitas vezes se liga a proteína e essa proteína, ela não vai estar mais suscetível para outras situações. E correndo o risco de ter um problema renal, hepático, aquela mulher que tomou aquele medicamento pode ter o quê? Alguma disfunção. E por não conseguir tirar, né, o fármaco de dentro da proteína, ela pode ter algum prejuízo, inclusive a intoxicação. Professor, e se porventura, né, uma mulher tomou? Foi um caso real que eu peguei. Mulher tomou, grávida, e teve um acidente. No caso dela, teve falha renal dos 2 rins e tal. Como é que faz numa situação dessa? Existe um procedimento chamado de eletroforese, tá? O sangue da mulher é tirado totalmente do corpo, passa por uma máquina, essa máquina faz o papel do rim, ou seja, tira a proteína do fármaco, joga o fármaco fora e joga o sangue de novo, que só tem a proteína agora, no corpo da mulher, beleza? Então, essa máquina faz justamente o trabalho do rim. Bom, isso acontece, pessoal, só em situações mesmo assim extremas, né? Obviamente, se não tem na UPA, geralmente num hospital que tem uma complexidade nível 4, que tem a cirurgia complexa. Onde é que tem isso aqui, professor? Público, né? Obviamente. HGF e JF, beleza? Qualquer outro não tem. Tá bom, tranquilo. Vamos aqui em frente. Pra gente terminar, né? Tá dando 1h30 de aula. É bem corrido, né, pessoal? Sem intervalo. Olha só, mas está acabando, tá? Existem algumas drogas que elas devem ser evitadas na lactação. Quais são elas? Aqui só para você memorizar. Antineoplásico, obviamente. E se a mulher tiver com neoplasia, professor? Tratamento é cruel, pessoal. Uma mulher que tem um câncer e está amamentando, tratar ela é muito difícil. Bom, a gente vai para outras alternativas, como acupuntura, como massagens, tá bom? Porque o antineoplásico realmente ele causa problema no bebê e no desenvolvimento. Aí você entra naquela discussão filosófica, né? E aí, a mulher passa o resto da vida, né, que provavelmente morre com um câncer e tal, sem dor, e deixa o bebê tranquilão, ou submete o bebê a uma dose que não é interessante para ela no sentido, aí é uma questão mesmo filosófica, tá? E ética, né? Isso aí deve ser tratado com o corpo clínico e também a paciente, né? O que é que ela deseja o seu bebê, tá bom? Antipsicóticos, tá? Imunossupressores, também não. Amiodarona, análogos da vitamina... Alguns aqui, isso aqui é tudo, tá? Mas alguns são mais importantes. Tipo esse, análogos da vitamina A. Por que análogo da vitamina A, professor? A vitamina A é muito lipossolúvel. E por ser lipossolúvel, ela se acumula muito nas glândulas mamárias. A vitamina A, ela é chamada de caroteno, pessoal. Caroteno tem onde, ó? Onde é que eu tenho caroteno? Quem pode me dizer aí? Uma fruta ou uma leguminosa que tenha caroteno? Tem um bocadinho aqui, bora. Onde é que tem caroteno, pessoal? Me diga uma verdura que tem caroteno. Cenoura. Perfeito, falaram aí, ó. Cenoura, tá? A cenoura é riquíssima em carotenos, tá bom, galera? E por isso, o Alistair que falou, tá? E por isso, ela tem a vitamina A. E por que se deve evitar? Pessoal, ó, porque o bebê que tem um acúmulo de vitamina A pode ser induzido a icterícia. Induzindo a icterícia pode dar aquela síndrome de Kernicterus, lá no que a gente viu no começo. E veja qual o problema que aquilo ali deu para o bebê, né? Então deve ser evitado vitamina A. Eu vejo muitas mães aí que estão amamentando e tomam suplementação de vitamina A, indiscriminadamente, né? Em alguns casos, é até receitado pelo pediatra, porque a mãe realmente não tem disfunção de vitamina A e precisa de uma dose exógena. Mas isso aí, obviamente, ó, prescrito pelo cara, tá bom? Então, cuidado, tá bom? Androgênios, né? Anfetaminas, que são aquelas drogas para ficar acordados, tá? Anticoncepcionais orais. Vixe, professor, deve-se evitar anticoncepcional oral? Sim. Mas qual deles? Eu estou amamentando e eu preciso usar um contraceptivo oral para, né, não cair, não ter outro bebê e tal logo, né? Tem mulheres que tem 4 encaminhado.
Testa aqui, pessoal. Quando a mulher toma um anticoncepcional, existem dois componentes. Um estrogênio e um progestogênio. Voltando. Um estrogênio e um progestogênio. Quando a mulher está amamentando, tira-se o estrogênio e só dá o progestogênio. Aqui alguns exemplos, ó. Você percebe aqui, ó, tem o Micronol. Esses são chamados de mini pílulas. O Cerazete é um dos mais comuns, que só tem desogestrel. Esse desogestrel é um tipo de progestogênio, tá bom? Então, pílulas que têm só progestogênio, né, similares à progesterona, são os que são indicados para as mulheres na amamentação, tá? Professor, eu não gosto de pílula. Tem essas versões injetáveis? Tem também, e é seguro da mesma forma, tá bom? Então, aí é a alternativa para quem está amamentando e quer tomar um contraceptivo oral. Aí tem outros, né? Atropina, deve evitar a ciprofloxacina, que é um antibiótico, metronidazol, antibiótico, a penicilina, antibiótico, a gente viu em aulas passadas também. Legal? Tranquilo? E as drogas, né? Que é importante saber aqui, ó, as que parecem ser seguras na lactação. Vou ter aqui alguns exemplos para nós. Ó. Tem a cetazolamida, vou falar os mais importantes, tá? Asclavulônico, né? É o que é integrante da amoxicilina, mas asclavulônico pode ser dado também. Professor, e quando é amoxicilina e asclavulônico? Pode ser dado porque ele é seguro, tá bom? Adrenalina. Então, mulheres que têm uma disfunção cardíaca ou têm uma parada cardíaca, a adrenalina pode ser dada e a amamentação depois ser continuada, tá bom? Os AINES, né? Quais são os AINES, ó? São os anti-inflamatórios não esteroidais. Dá exemplos aí, professor. Nimesulida, diclofenaco, eles podem ser dados na amamentação, tá? Para dor, ó, temos a codeína aí, tá? Tem até um medicamento muito utilizado, que é a codeína junto com paracetamol. Tranquilão para dor. A gente viu que tem muitos pacientes hipertensos que têm problemas ao tomar, né? E mulheres grávidas, só pode tomar um. Qual é ele, sem voltar aos slides? Só pode tomar um. Qual é ele? Quem pode me dizer aí? Questão de prova. Já vi em 5 concursos cair nessa questão. O único antihipertensivo que a mulher grávida pode tomar. Porque tem um efeito cardioprotetor. Quem? Metil alguma coisa. Metildopos mesmo. É o metidol. Metildol. Anotei aqui. Pronto. Metildol, tá? Metildol. O único que pode ser dado para mulher grávida. Professor, e na lactação? Você pode dar isso aqui, ó, furosemida, tá? Furosemida é um antihipertensivo também diurético que pode ser dado. As classes a gente vai ver na farmacologia geral, tá, pessoal? Quem não viu, então não se preocupe. Aí tem outros aqui, ó, inibidores da ECA, podem ser usados também. A metildopa, se pode ser dado na gravidez, pode ser dado também na lactação, tá bom? E os 3 últimos aqui, ó, valproato, que é um psicótico, que o único psicótico que pode ser utilizado. Varfarina, que é para coagulação, e esse verapamil também é um antihipertensivo, que pode ser dado de forma segura na lactação, tá bom? Então, cuidado e faça a diferença que na gravidez, o único que pode ser dado na gravidez, no antihipertensivo, é o metildol. Na lactação, existem alguns mais seguros também. Beleza, galera? Tranquilo. A gente vai acabar aí a aula hoje. Alberson. Tá? Oi. Fala. Eu tinha falado uma vez lá na sala que o furosemida, ele tira o cálcio dos ossos. Esse cálcio que sai dos ossos, ele vai para a corrente sanguínea, é? Isso. No caso, sendo cálcio, não tem perigo de ter algum tipo de contração muscular maior? Sim, isso pode acontecer. Mas assim, no efeito fisiológico, como é que você toma furosemida? A furosemida ela é dada uma vez pela manhã, 8 horas da manhã. E perfeita a pergunta, tá, Alisson? Olha só. Existem alguns casos em que a pessoa tem edemas muito grandes, que ele vai tomar a furosemida 3 a 4 vezes ao dia. Não é o caso de uma mulher que está amamentando. Uma mulher que está amamentando, ela nunca poderia tomar nesse caso, que é onde vai ter uma hipocalemia no osso, vai ter uma hipercalemia na corrente sanguínea, ou seja, o cálcio vai sair do osso e vai para a corrente sanguínea. Para esses pacientes, isso é importante, por quê? Porque o cálcio ele vai ajudar a pegar a água e sair.
pela urina. Aí vai diminuir o edema. Obviamente vai dar um prejuízo ósseo no cara. Mas mulheres grávidas não. Elas só podem tomar como coadjuvante no tratamento de hipertensão arterial sistêmica e somente na posologia de 1 vez ao dia. Beleza? Tranquilo? Nesse caso, sim, pode ser dado. Para tratar edemas, não pode. Beleza, galera? Alguma dúvida em nossa aula? Bem, quarta-feira vai ter mais uma aula nossa, tá? A gente vai continuar nesse sistema. Quem não entrou, depois eu vou ver quem não entrou no grupo aqui, na equipe, e eu vou adicionar, tá? Então ninguém aqui se prontificou, ninguém falou nada. Então acho que tá todo mundo aqui ainda. Tem aqui, ó, hoje, 16 pessoas, tá? Eu acho que a turma tem 20 e poucos, eu tenho que ver, tá bom? Então, olha só. Fica aqui gravado. Como é que fica esse Teams? Como é que funciona esse Teams? Fica aqui gravado a aula. Eu vou até parar aqui de gravar para não ficar tão grande, para você depois poder parar, ir para frente e voltar. Pronto. Parar a gravação.